Olá, boa noite. É uma honra recebê-la no programa Sala de Visitas 2026 da ANACLA, né? Gostaríamos que o público conhecesse um pouco mais sobre a trajetória das nossas entrevistadas, né, das suas pesquisas e da contribuição que o seu trabalho oferece à sociedade, né? Nós contamos aqui com a presença da Graziele Brito. Grazi, por gentileza, se apresente, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Então, meu nome é Graziele de Brito, sou aqui de Balneário Camboriú e represento, então, com muito orgulho, né, a questão literária. Estou agora na cadeira número 4 da ANACLA, nossa Cora Coralina maravilhosa, e já quase 20 anos de trajetória, né, desde 2008 já, né, nessa questão da educação e arte e parte clínica também. Legal, legal. Nós contamos também com a presença da Sueli Farias, né? Sueli, por gentileza, Sueli, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes aí. Olá, boa noite. Agradeço a oportunidade de ser acadêmica na ANACLA. Sou acadêmica na cadeira 58, Pestalozzi, que tem como diferencial uma educação de inclusão, uma educação com bases sólidas e fazer a diferença a cada humano, né? Através dessa educação dele, a importância de todo mundo ter acesso e se tornar um objetivo de vida para salvar o mundo como um todo, né? Seguindo as pesquisas que eu fiz sobre ele. E para mim é uma honra poder contribuir com as minhas pesquisas acadêmicas, com a minha bagagem de vida. Estamos aqui, feliz, estou em São Paulo e vamos conversar, vamos filosofar. Legal, legal. Bom, podemos começar então. Cada um tem a sua obra, né? Que a gente vai ter um momento que a gente pode falar um pouco, né? Podemos começar com a Graziele, né? Vou colocar aqui, expor aqui a capa do livro da Graziele, Método FIP. Grazi, podia comentar um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre esse material, né? Que tu lançou há pouco tempo aí. Então, a gente acabou, né, de lançar, tá fresquinho. O método FIP, então, ele é um manual, né, feito com muito carinho, baseado, então, em todas as pesquisas, desde que eu iniciei em 2008, né, dentro da trajetória da educação, com esse olhar para ajudar a mãe que está em casa. Né? Como que ela conseguiria olhar para o filho dela de uma forma, não com um olhar clínico, né? Porque a gente tem que entender que a mãezinha não tem o conhecimento que a gente tem, que a gente estuda tanto, a gente tem que ser muito claro com ela. Então, dentro do método FIP é isso, tem checklist, né? Tem as orientações, tem estudo de caso, para que ela possa usar como uma orientação, visando a prosperidade educacional, que isso é para a vida da criança, dos filhos dela. Né? E a gente consegue estender o FIP também para a parte da escola, né? Para os educadores também. Certo, legal. E aí também nós temos aí a Sueli também tem a sua contribuição para a nossa literatura, né? Com o livro A Formação dos Gestores Sustentáveis, né? Apresenta um pouco para nós aí essa pesquisa, esse levantamento aí que veio culminar nesse livro aí, sabe? Acho que o seu microfone está desligado. Isso. A formação do gestor sustentável, ela nasceu a uma pesquisa de 15 anos atrás, fazia o magistério do ensino superior, né, especialista na PUC, e desde então, bem antes, como eu venho de família de agricultores, de pecuária, tudo, eu via a necessidade de preservação, né? Eu vi os cases de sucesso na minha família, que plantava, que via uma diferença do meio ambiente, independente de seca, tudo, mas eu via que eram poucas pessoas que eles iam usando os recursos da terra sem se preocupar com a geração futura. Então, eu fui para o lado da educação. Nesses 15 anos, fui para vários países, fiz pesquisa em campo. Cada cidade do Brasil, cada país que eu ia, eu pesquisava a cultura,
a vida no planeta, eu pesquisava o modo de viver de todas as classes sociais, a educação, a política e o meio ambiente, e o humano como um todo. Deixei essa pesquisa guardada. O ano passado publiquei em artigo numa revista internacional, que é a Ibero-Americana, em 3 idiomas, e ficou de acesso global. E também transformei em livro. Então, através dessa revista, o meu livro teve acesso para vários países, principalmente para as regiões mais humildes, mais simples. Como o acesso é muito importante para um pesquisador, fazer livros também de acesso, porque aí você consegue fazer um trabalho chega muito longe, principalmente quem não tem condições financeiras. E esse livro foi levado para os festivais Latinidade, foi distribuído em vários países, recebi prêmios em 12 países, título doutor honoris causa. E o que eu fico feliz é que a pessoa, quem leu, principalmente quem lê, se uma pessoa pegar esse livro agora, ela vai entender que a responsabilidade do meio ambiente, ela começa dentro de casa, com um bebezinho, até os 7 anos, os pais indicando, orientando essa criança a receber um não, a saber obedecer, a saber práticas do bem, a ter uma disciplina, cuidando do que ele tem até os 7 anos. E que ele tem uma base para conseguir chegar numa escola, ouvir o professor, usar aquele tempo não para brigar ou fazer bullying com um amigo, mas para ter esse conhecimento. E depois disso, ele já vai chegar numa universidade, já vai chegar para a sociedade fazendo a diferença. Porque até então, a sustentabilidade, se tem uma ideia no mundo que é só tira uma planta, depois eu reponho. É separar o lixo, o que é sólido do que é descartável. Não é só isso. A sustentabilidade, ela envolve tudo que cada humano faz nesse exato momento. A sustentabilidade vem com uma educação. E essa educação, todas as nossas escolhas, vai levar para uma vida toda, e você está usando o mundo, o meio ambiente, ele sobrevive sem nenhum humano. Agora, o humano não sobrevive segundos sem o meio ambiente. Né, o que a gente também quer colocar, né, nessa sala de visita aqui é um pouco da trajetória de vocês, né? Gostaria que vocês contassem um pouco aí, né, um pouco da trajetória acadêmica, né, e até mesmo ali o que motivou vocês, né, dentro dessa área, né, e o que motivou, além da área, porque, né, muitos estão na área, mas poucos são aqueles que procuram retratar isso através de um livro, né, de um documento, de um periódico, né, isso mostra a seriedade que é a atividade de vocês dentro do campo de trabalho, né, e qual que é aí o que motivou vocês, né, contar um pouco a trajetória de vocês e o que motivou aí essa área de atuação. Então, começar? Então, no meu caso, né, a educação para mim sempre foi algo muito sério, porque meu pai sempre foi muito simples, porém de uma ética, de um respeito absurdo, né? Tanto que no meu livro, uma das pessoas que eu dedico, né, o meu método FIP é para o meu pai, né? Já perdi, ele tem 10 anos agora, dói muito, mas o que ele deixou para mim foi um legado, que é o legado da educação. Ele, muito novo, teve que trabalhar, né, muito cedinho, então, na 4ª série, nem chegou nem a fazer a 4ª série. Então, ele deixou muito claro, desde que eu era muito pequena, que o estudo era algo muito importante. Né? Além de transformar a vida da gente, a gente pode transformar a vida do próximo. Né? Então, eu estou na educação, terminei o ensino médio já focada, saí, fui direto para a pedagogia. Né? Então, desde 2008, eu não parei mais, né, Sueli? A gente não para, né? A gente está sempre ali inquieta, buscando, faz uma pós, faz mais uma, e pesquisa, está sempre ampliando. Então, como eu queria muito atingir mais famílias em relação
a qualidade de como ajudar essas famílias, eu parti, né? Deixei a sala de aula, que eu passei por direção, coordenação, consegui entender todo o processo escolar, e isso me deixa muito feliz, porque realmente o entender é a vivência, né? Quando a gente vive, né? Como a Sueli também passou ali por vários lugares, né, Sueli? A gente agrega, traz junto, né, o que a gente viveu. Então, fui para a parte clínica, que é onde eu estou hoje, né, no meu consultório aqui em Balneário Camboriú, e o método FIP, ele é a construção dessa pesquisa toda desde 2008, né, poder ajudar as famílias, transformar o olhar daquela mãezinha que busca conhecimento, que busca esse querer o êxito do filho dela, da filha, de como fazer isso. Então, a gente acaba se tornando uma mediadora, né? Acaba se tornando uma mentora para essa família através dos nossos livros, das nossas palavras. E é muito... a gente fica muito honrado de poder ter isso, né? Sim. Complementando, complementando o que a Grazi falou, né? Referente como que é o meu legado, tudo. Atualmente eu sou engenheira, né? Eu atuo na área da segurança do trabalho, eu sou engenheira civil, segurança do trabalho, perícia nessas áreas, sou administradora, que atuo todo dia também, sou escritora, sou poetisa também, né? E a importância da educação e da sustentabilidade que eu fiz, o meu livro complementa o livro da Grazi. É verdade, complementa. Complementa, eu até preparei uma explicação, porque eu entro com a base do lar, das políticas públicas e do meio ambiente, e a Grazi entra com a escolar, né? Perfeito. Então, quando eu falo do gestão sustentável, eu venho falar que a família forma essa criança. A Grazi, ela já vem... O que a escola faz? Informa, tá? A criança vai ter o aprendizado da vida na família. A escola, ela vai proporcionar uma aprendizagem da ciência, tá? A formação do caráter é a família que vai fazer até os 7 anos, né? A escola, ela vai desenvolver o talento, aí é onde entra o método FIP da Grazi. A família vai dar valores a essa criança. A escola, ela vai proporcionar o conhecimento. A família vem mostrando o que é o bem e o que é o mal. A escola mostra o que é bom e o que é ruim. A família vem mostrar o que é certo, o que é o errado. A escola mostra o que é legal e o que é ilícito. A família mostra a ética e a escola mostra o que é moral. Então, com esse estudo, lar e escola, até os 7 anos, a família propondo os pais não terceirizando essa educação, você vai ter uma criança que ela vai absorver todos esses índices que vai tornar ele uma pessoa capacitada para conviver no meio social, aonde ele for, ele vai fazer a diferença, aonde ele for trabalhar, com certeza ele vai cuidar do meio ambiente, se pedir coisas erradas, ele não vai desenvolver, porque ele vai ter toda essa ética, todo o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, esses valores, né? E ele vai conseguir ser um gestor, e vai passando de geração em geração. E então, quando a gente fala de prosperidade, né, Sueli, como está no FIP, prosperidade educacional, a gente vem com o teu olhar de gestor, de liderança, de cuidado, né? Então, realmente se complementa muito bem, né? Assim, para mim é uma honra que eu estou ali sendo com um trabalho único, global, né? Onde até o momento, em vários países internacionais me dando parabéns pela coragem de dizer que o futuro da sustentabilidade está no berço, conforme eu falo no livro.
qualquer pessoa pode ser um gestor sustentável, mas para garantir o futuro do meio ambiente, de todo esse composto, esse cenário que ontem nós tivemos cenas de assustar, né? Não é normal. Se você pega o mundo se tratando do clima, do meio ambiente, trocaram-se os climas. O que está acontecendo em Paris acontecia no Nordeste, o que está acontecendo no Nordeste inverteu, e por aí vai. Então, quem são os causadores? São os políticos? São os professores? São os médicos? Quem são? Todos humanos, independente de formação. Todo mundo é humano e o humano precisa de necessidades básicas para sobreviver, né? Então, a importância da base única que a humanidade tem que ter e da necessidade de se fazer alguma coisa. A formação do gestor sustentável, ela vem para mostrar que temos, qual a geração que a gente vai querer ser para 2050? A geração que sabia muito, que tinha muita informação e não fez nada, ou a geração que sabia muito e que fez a diferença? Pode responder, Leandro. Vamos fazer a diferença, né, gente? É verdade, é verdade. E aí, o que é muito interessante, né? Até essa complementação de campos distintos, mas que se converge lá na frente, né? Dessa toda essa caminhada que vocês tiveram, principalmente nessa parte da caminhada da leitura e da caminhada do desenvolvimento de livro, tudo, qual que foi o maior desafio de vocês? O que vocês pontuam como o maior desafio para vocês? Sueli, eu acho que o maior desafio é você chegar, que eu tive, ter a coragem de falar o óbvio no momento que ninguém analisava isso. Porque quando eu torno essa pesquisa a sério, mal se falava em sustentabilidade, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. E ocorria alguns acidentes, né, no meio ambiente, as pessoas iam lá, pagavam uma multa, algumas espécies sumiam, estava tudo bem, estava começando as ODS, alguns órgãos, e eu não achava aquilo normal, né? Então, quando eu me preparei para apresentar esse trabalho, a própria sala, todo mundo dizia, ela não está bem, não, ela vai falar o quê? De lixo, de sustentabilidade, essas coisas. Mas eu tinha um propósito, e esse propósito de fazer essa cápsula do tempo, porque eu falei, na vida você não pode falar, você tem que fazer, né? E aí, diante dessa apresentação, eu criei mais uma frase de motivação, que agir é criar e criar é renovar a própria vida. Então, eu fiz essa pesquisa, eu agi, eu criei. E hoje eu estou mostrando, né, através da pesquisa, o quanto é importante no meio ambiente, na sociedade, em casa, as pessoas agirem no simples. Se tem que educar seu filho, eduque. Nós não estamos falando de dinheiro, tá? O meio ambiente, deixar legado para gerações futuras, não é dinheiro, é ação, é postura humana. É isso. Os meus desafios, então, né, na questão do FIP, falar de prosperidade educacional, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de entender, mas prosperidade educacional? Como assim, né? A importância da educação. E eu preciso que a minha mãezinha lá na casa dela tenha um olhar para o filho dela. Né? Essa questão de educação, ela é muito ampla, mas começar desde pequenininho. Como a Sueli falou, sai jogando lixo no chão é normal? Não, né? A gente tem que ter intervenção da mãe. Então, o FIP, ele é um manual com checklist, com casos clínicos que aparecem para mim no consultório
são vivências, e eu dou a solução para essa mãe. Como que ela pode dar um jeito nisso? Como é que ela consegue ajudar o filho dela, né? Ah, o meu filho está atrasado, né? Tem algum prejuízo educacional. Às vezes a escola tem que chamar, e como veio até a fala da Sueli, essa questão de terceirizar a educação não dá mais. Eu preciso da nossa família estruturada, né? O pai fazendo o papel de pai, a mãe o papel da mãe, né? Ter esse olhar para a gente focar em quem? Eu sempre falo, gente, a criança, ela cresce. Hoje ela é uma criança, daqui a alguns anos é um adolescente, daqui a pouco é um adulto. A gente precisa ter mais pessoas críticas, que pensem, que estejam prontas para agir. Só que isso eu vou formar não quando ele tiver com 20, 30 anos, eu vou formar agora, com 3, com 4, com 5 anos. Então, a gente precisa ajudar essa mãezinha, esse paizinho, a ter esse olhar de como ter, sim, a profundidade educacional que é para a vida toda. Bem legal. São pontos bem interessantes e bem atuais, né? Sim. Agora, a gente volta aqui um pouco agora para a NACLA, né? De que forma que... qual que você acha que é o papel, importante, né, que a NACLA desempenha, né, nessa disseminação da educação, da cultura, do conhecimento, né, o que vocês compreendem, e até mesmo isso também acaba respondendo o porquê que vocês, né, se juntaram à NACLA, né? Que força foi essa? Tá, eu me juntei à NACLA porque como eu não paro de estudar, eu gosto, tá, gente? Eu fiz a pesquisa, por acaso eu gosto de estudar, só por acaso. Eu fiz minha pesquisa de mestrado, o ano passado eu concluí, e eu fui falar sobre políticas públicas, o futuro da educação do Brasil, até os doutores, né? E aí comecei a estudar o Brasil todo, desde a época de Dom Pedro, viajei para 2 países, fiz pesquisa fora e fechei esse trabalho, que também está a acesso ao público, quem quiser ler, aonde se destaca o melhor índice a região sul, o Rio Grande do Sul, Florianópolis. Ele se destaca em todas as áreas, tem umas áreas que a infância tem uma pontuação maior em si, mas é uma base que eu encontrei no gestor sustentável, como eu falei, todo lugar eu já estou fazendo pesquisa, eu conheço a cidade, cidade grande, interior, estou pesquisando, constante. E aí eu falei, gente, eu vou fazer uma promessa, o estado que tiver o melhor índice, eu vou procurar, se tiver uma academia, eu vou entregar essa obra e vou explicar e dar os parabéns. E assim eu fiz. Eu conheci a ANACLA, a nossa presidente, a senhora Mara, expliquei essa honraria e fui convidada para participar. E eu fico feliz e que não só o Sul São Paulo tenha o melhor índice. Eu só vou ficar feliz quando eu souber que todos os estados exerçam os seus direitos, que toda criança tenha direito a uma boa escola, a uma alimentação, que não tenha essas diferenças. Para o Sul é bom, mas quando a gente sabe que tem desigualdade, a alegria de um é a dor do outro, tá? Então, que possamos refletir que os governos, todos os brasileiros, a sustentabilidade é causa humana. As políticas públicas são causas humanas, que todos esses poderes tenham equilíbrio, né? Se tiver equilíbrio, o governo vai fazer uma boa política pública, independente de partido, porque agora eu sou desse partido. Então, não, vamos ser uma nação. Quando se tem um poder que é eficiente, ele não vai demitir uma professora ou uma diretora que está fazendo um bom trabalho por questões políticas, porque não é do partido. Então, eu ficaria muito feliz como humana. Quem é humana não tem escolhas, tem obrigação, né?
se todos os seres humanos do planeta Terra seguissem pela igualdade. Eu ficaria muito feliz. Legal. Então, né, a NACLA para mim é eu sempre falo, sempre que eu posto, é uma honra fazer parte, né? Porque realmente eu queria muito, era um sonho muito forte, né? Então, quando veio o FIP foi essa ponte para que eu pudesse entrar e fazer parte, que eu tive a honra de conhecer, então, a senhora Mara, que eu sou apaixonada por ela, gosto muito. Conheci a minha parceira Sueli, né? Pessoas grandiosas, que eu tenho muito orgulho. Então, a NACLA, ela consegue fazer isso com a gente, ela acaba nutrindo, né? Essa sede que a gente tem de buscar conhecimento, de trocar ideias, de poder expandir, levar para várias pessoas, né? A nossa obra. Porque a gente não faz, né? A Sueli foram 15 anos, meu Deus, eu estou desde 2008 montando e coletando dados e, né, investigando o que será que aquela mãe... a mãe tem dúvida aqui, a dificuldade da família é ali. Então, não é uma obra por acaso que a gente tem. Nós temos um campo de pesquisa muito amplo para atingir todo mundo. Mas para que a gente possa conseguir atingir todo mundo, que é o que a gente sonha, né, Sueli? A gente precisa se juntar. Então, a NACLA vem fazendo esse canal maravilhoso. E estamos nós. Legal, bacana. Bom, deixamos agora acho que uma introdução, uma prévia, né, do trabalho de vocês e do que vocês estão contribuindo, né, para a ANACLA, principalmente para as fazer uma pergunta uma para a outra, né, e a gente vai encerrando essa sala de visitas de hoje, né. Eu poderia começar com a Grazi, uma pergunta para a Sueli, depois a Sueli passa aí também a sua pergunta. Então, eu não tenho exatamente uma pergunta fechada, né? Vai ser bem aberta, tá, Sueli? Que é essa questão que eu sempre falo, né? Da admiração que eu tenho por pessoas que fazem. Nós temos muitas pessoas que falam, mas pessoas que fazem eu admiro demais, né? E eu falo mesmo, né? Então, Sueli, eu gostaria que tu fechasse, então, falando com muito orgulho dessa tua trajetória linda, que é esse teu olhar de pesquisadora, Sueli. Bom, eu agradeço, a pergunta é muito importante. Todos os dias eu recebo mensagens, como você consegue trabalhar em 8 áreas, como você consegue ter êxito em todas elas. A resposta está numa palavra pequenininha: agenda, disciplina, organização. Eu monto a minha agenda com aquele Czinho do conhecimento, que é com simplicidade, respeito e responsabilidade. Hoje eu coloquei cinco agendas, 5 objetivos. O que eu não consegui, porque nós somos humanos, nem sempre a gente consegue, mas ter o respeito de avisar se é uma reunião, olha, vamos marcar e assim vai. E o que eu não consigo hoje, amanhã é outra oportunidade, eu acordo mais cedo e o meu êxito vai ser melhor. Então, eu consigo chegar até aqui porque a minha mãe, desde pequena, ela já começou a me ensinar a agenda e eu, com 5 anos, eu tinha o meu cronograma de vida até 115 anos. Já estava com medo do FIP, né? Já estava com método, e foi feito naquele papelzinho de pão que vendia na época, ecológico, frente e verso, e de tanto eu andar com esse papel, gente, agora que eu estou com meio século, destruí, mas está tudo aqui na mente, e eu vou seguindo bonitinho. Então, o que eu poderia deixar de legado para a humanidade? Não espere ninguém. Tenha suas metas, comece pequenas, metas diárias. Quando você vai ver, o mundo é seu. Tudo que é importante para você é só você que é capaz de realizar. Vida não tem idade,
vida não tem prazo de validade. E se as pessoas tiverem isso na mente, agir é criar, e criar é renovar a própria vida, só existe o bem na humanidade. Agradeço a todos. Agora eu vou fazer a pergunta para a Grazi. Grazi, é uma honra te conhecer. E a minha pergunta é o seguinte: você está preparada para dominar o mundo com o método FIP? Não, Deus foi me moldando, Sueli. Eu sempre digo, né? A gente nasce com um propósito, e é muito bom quando a gente encontra ele cedo. Né? Então, eu tive a honra de encontrá-lo muito cedo, né? Piscar Sim. mais um pouquinho, eu estou 20 anos na trajetória, né? Sendo moldada, podendo fazer parte das famílias, encontrando pessoas maravilhosas igual vocês, né? Então, isso é crescimento. E o método FIP, eu quero que ele alcance muitas mãezinhas. Muitas, muitas, porque eu sei a sede que a mãezinha tem quando ela olha para o filho dela e diz: meu Deus, como é que eu faço para ajudar? Eu sinto que tem alguma coisa, mas eu não sei como fazer. Qual é a forma certa de fazer? Né? Então, realmente, eu quero muito, Sueli, que o FIP vá muito longe, muito mesmo. Vamos levar, se depender de mim. Legal, legal. Bom, nós vamos encerrando, né? Fica aí o nosso agradecimento pela participação de vocês, pelo tempo, pela disposição de vocês, e convido vocês a deixarem uma frase, né? Seja ela da obra de vocês ou uma frase para aquelas pessoas que estão vendo, né, a nossa sala de visita de hoje. Eu vou falar primeiro, porque a Sueli tem uma bem linda também, tá? A minha é bem prática, tá, gente? Essa eu uso até do meu WhatsApp, quando eu mando para as pessoas, tá? Eu finalizo com ela. Tá? Juntos por uma educação com propósito. Eu vou fechar com a minha de agir é criar e criar é renovar a própria vida, porque essa frase ela vai do bebezinho vindo na barriga da mãe, que ele já vai nascer positivo e disciplinado, profetizo. Amém. E até enquanto vida tiver, porque é usual a qualquer momento, tá? Então, espero que a minha fala, que a fala da Grazi, que o Leandro, é uma honra você estar dedicando o seu tempo. Todo mundo, nós estamos registrando história, nós estamos hoje abrindo uma cápsula do tempo na Anacla, tá? Espero que daqui a 30 anos essas novas gerações encontrem aí o Leandro, a Grazi, eu, e que seja importante na vida deles esses registros acadêmicos que a gente está deixando hoje. Sementinha que a gente planta, né? Todo dia. A gente tem um combinado, daqui a 30 anos, rever esse vídeo e ver o que conseguimos. Certo, Leandro? Certo, tudo certo. É isso para essa gestão. E hoje fiz aí a mediação a nossa vamos ver daqui 30 anos mais aí o que a gente conseguiu colher, né, de toda essa semente que vocês estão lançando. Tá certo? Muito obrigado. Valeu, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Até.